Educação em Pesquisa recebe hoje a professora doutora Sônia Aparecida Siqueli, docente do mestrado acadêmico da Univas. Professora Sônia, seja bem-vinda. O motivo da presença dela hoje aqui é em decorrência do término dos seus estudos pós-doutorais realizados na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, uma das principais instituições de ensino superior do país. Para que o nosso telespectador entenda um pouco melhor, trata-se de uma fase da vida acadêmica já bastante avançada, porque iniciamos lá na nossa graduação, no nosso bacharelado, e depois, para dar continuidade, necessitamos de fazer um mestrado, que em geral demora de 2 a 3 anos, de fazer também um doutorado, que pode demorar até 4 anos, e com a maturidade se vai dar continuidade à formação do docente acadêmico com os estudos pós-doutorais. Dito isso, eu pergunto à professora Sônia, qual foi o estudo, a pesquisa que a senhora desenvolveu dentro desse pós-doutoramento? O estudo da pesquisa do pós-doutoramento realizado na Unicamp, ele tinha o objetivo de fazer um estudo, um levantamento das 3 escolas constituídas dentro da rede federal do sul de Minas, o IFSul de Minas, que são as escolas de Inconfidentes, Machado e Muzambinho, que hoje são campi dentro do Instituto. E o objetivo era buscar nessas instituições, nessas 3 instituições, que já eram instituições escolares constituídas, né, Inconfidentes, o campi de Inconfidentes esse ano fez 100 anos, o campi de Machado e Muzambinho já tem 60 e poucos anos, então são instituições que já eram constituídas, e o nosso objetivo era buscar dentro na partir das fontes, né, documentais, históricas dessas instituições, o que hoje, né, 2018, há uma década já dessa política instituída, né, da criação do IFSul de Minas. O que se conservou nessas escolas, o que se transformou, e se nessa passagem, né, de escolas autônomas, cada uma na sua região, se houve resistências, quer dizer, como elas estão hoje dentro, enquanto um campi dentro de uma rede federal. Ao fazer esse estudo, e claro, com todas as dificuldades que a pesquisa envolve, a senhora encontrou elementos originais, diferenciados entre essas 3 escolas? Uma coisa que a gente precisa observar numa pesquisa histórica é que no Brasil é muito difícil nós construirmos, entrarmos dentro de uma instituição escolar e buscar desde o seu momento, da sua fundação, através dos documentos e como elas foram constituídas, porque nós temos culturalmente um hábito ainda no Brasil de não preservar a memória das instituições escolares. E isso acaba dificultando a nossa pesquisa. Mas, na minha pesquisa em si, né, que eu tive toda a entrada dentro do Instituto Federal, e eu estive na escola, no campi de Inconfidentes, Muzambinho, lá em Machado, e eles têm uma preocupação com essa documentação. E Inconfidentes, que é um campi mais antigo, hoje eles estão
construindo um museu lá dentro. Então, o que acontece? Ao ir às fontes, né, nessas fontes primárias dessa documentação, muitos elementos vão surgindo. Por quê? Porque o documento ele registra o retrato de uma educação, de um projeto de educação de uma época, né? Então, quando eu entrei no campo de Inconfidentes, você tem uma percepção, né? Quando você sai daquela instituição, você sai de uma instituição centenária, uma instituição que foi constituída lá em 1918 com o objetivo de, primeiro, de desenvolver aquela região do sul de Minas e dar formação para o trabalho agrícola, né? Então, é uma instituição que tem um peso, um significado histórico muito importante, que, inclusive, ela constitui ali o próprio município de Inconfidentes. Ao ir a Machado e Muzambinho, fica muito forte já um modelo de educação profissional da década de 50 para frente, com influências dos modelos da Fazenda Escola, né, que é um modelo norte-americano. Então, já tem um outro retrato de um outro momento da educação profissional no Brasil. Então, esses elementos, quando nós entramos na escola, para o pesquisador, ir às fontes nesse momento fica muito mais forte, porque você começa a compreender como se deu, como se constituiu e o quanto esse processo histórico faz a diferença hoje, há uma década, ela dentro de um instituto que agora é uma rede federal, muitas coisas se perderam, muitas foram ganhos, mas parece que começou uma nova história. Nós poderíamos dizer que hoje essas instituições estão atendendo que tipo de público escolar? Dentro de uma pesquisa científica, nós buscamos construir, num primeiro momento, a questão de fundamentação histórica de toda a educação profissional no Brasil. No meu relatório e na minha pesquisa, isso também foi realizado. Num segundo momento, para que eu, né, uma pessoa de fora da rede, ainda com esse intuito de pesquisa, entrasse nessas instituições, eu precisei ter uma metodologia de pesquisa, onde eu elegi, né, como eu iria, eu me preparei para entrar nessas instituições, porque seria um momento único, então eu não poderia apenas entrar para observar. Então, eu trabalhei com dois métodos, duas técnicas de pesquisa em história, que foi o diário de campo e depois, em seguida, fiz os inventários de cada escola. Por que eu escolhi essa técnica? Primeiro, o diário de campo, porque eu ia chegar lá, eu ia conhecer, são escolas imensas. O que se observou, o que salta aos olhos quando nós entramos nessas três instituições? É a expansão que se deu em 2008, com essa política, o número e o atendimento dos jovens em idade escolar de ensino médio, a expansão que se deu nesses 10 anos, o atendimento, então, quer dizer, o acesso, a quantidade de cursos de nível médio, hoje tem ensino superior e tem pós-graduação em nível de estrito sensu, lato sensu. Então, a gente percebe que houve um grande investimento na estrutura e eles conservaram uma estrutura antiga, mas eles melhoraram o que se tinham e trouxe tecnologia para dentro dessas instituições. Então, quando você vai observar toda a estrutura, porque houve uma visitação primeira em todos os campos, em todos os lugares do campo. Então, isso salta aos olhos. E, nesse momento, eu usei o diário de campo, principalmente com os profissionais que me receberam muito bem e o que eles falavam da escola. Então, eu vou dar um exemplo. Ali em Confidentes é uma escola de 100 anos, né? Então, para um pesquisador ou para qualquer outra pessoa sensível à visão histórica, é muito diferente você entrar numa escola que tem 100 anos de uma escola que tem menos, que tem uma década, 2 décadas. Ali eu encontrei com professores, né?
faz uma década, então, antes da transformação, e professores que é uma dos elementos também importantíssimos, né? A partir de 2008, o plano de carreira modificou-se e eles, então, passaram a ter um plano de carreira de universidade federal. Então, é onde chegaram os mestres, os doutores, e chegou também a pesquisa, né, nessas instituições. Então, ao entrar no campo de Inconfidentes, ainda é muito forte a questão da formação técnica, aquela formação que se dava lá no tecnicismo da década de 70, mas também você encontra com essa questão da pesquisa, com essa leva nova de professores que chegaram nessa uma década que nós estamos. Então, esse elemento ele é muito específico de Inconfidentes. Ficou muito forte na minha pesquisa ali, né? Agora, nas unidades, né, nos campos de Machado e Muzambinho, parece que a transformação foi a adaptação foi mais rápida, né, porque eles nasceram num momento onde já era bem diferente como constituiu Inconfidentes. Então, eles assimilaram melhor essa transformação, eles assim mostram a todas as transformações e eles aderiram mais, né? Eu não senti tanta resistência nesses outros dois campos devido à própria forma e o momento histórico que eles foram constituídos. Então, os dois elementos, a expansão, a estrutura e essa questão histórica da visão de educação, quer dizer, uma instituição que nasceu para formar para o trabalho, uma instituição que nasceu para formar para a mão de obra, né? Então, de acordo com os períodos históricos, a gente vislumbra um aluno que vai sair dessa escola. Então, em Confidentes, a gente percebe assim que é muito mais forte isso, né? Porque se encontrou ali duas visões, dois conjuntos de ideias, que é lógico que numa década de 2008, 2018, historicamente, isso não vai ter um padrão, né? Então, é natural que esses elementos saltassem aos nossos olhos enquanto pesquisadores. Pesquisa histórica é sempre muito apaixonante. O estudo da história de instituições escolares vem se demonstrando um valioso contributo à compreensão de toda a educação brasileira. Os pesquisadores que, como a senhora, se dedicam a isso, após todo um processo como este que acabou de relatar, como que ele, pesquisador, sai desse processo? Acontece também uma transformação com a gente, né? Nós nunca saímos de uma instituição escolar como nós entramos. Quando nós entramos com ideias, com hipóteses, né? Porque a gente estuda sobre educação profissional, a gente faz um longo estudo anterior a isso. Mas, ao entrar na instituição, ao dialogar, ao ir às fontes, né? Ver o que os documentos registram, o que as pessoas que estão lá falam, né? Contam, né? Então, nós saímos totalmente contaminados, né? Pela própria educação que se faz ali e muito mais apaixonados por entender, e aí eu acho que a gente sai um pouco do campo da pesquisa científica, mas a gente sai muito mais apaixonados no sentido de valorização do importante papel da escola enquanto uma instituição formadora de profissionais, mas antes de qualquer coisa, de seres humanos. Porque o que se percebe andando nesses municípios, né, em Muzambinho, Machado e Inconfidentes, que há uma forte valorização dessas escolas nesses municípios. Então, assim, a gente sai transformados e com vontade de ficar mais tempo dentro delas. Nós temos certeza que o trabalho realizado pela professora Sônia é de extrema relevância, em especial para a história da educação do sul de Minas Gerais. Quer dizer, é mais um elemento que se acrescenta nessa construção. Eu quero, como coordenador do mestrado acadêmico em educação, parabenizá-la por isto
e agradecer a sua presença e deixar você à vontade para o encerramento. Bom, eu agradeço, professor Sanfelice, essa oportunidade. Gostaria de agradecer, nós não fazemos uma pesquisa dessa natureza, né, nem dessa importância, sem alguns amparos, né, alguns apoios, na verdade, né. Então, eu gostaria de agradecer, pedir licença para agradecer aqui o reitor do IFSU de Minas, professor Dr. Marcelo Bregagnoli, que me recebeu muito bem, né, enquanto pesquisadora da área da história, da educação, e cada campi que eu visitei, né, em Machado, a professora Melissa Bressi, que foi a minha, assim, que me conduziu dentro da escola, a direção, né, em Machado, o professor Camilo e toda a sua equipe, em Muzambinho, o professor Carlos, que ficou dias comigo ali, me mostrando tudo e me deixando bastante à vontade. Então, eu gostaria de agradecer imensamente aos profissionais do IFSU de Minas e não deixar de também agradecer ao Paulo, que é diretor aqui na reitoria do IFSU de Minas, que também fez um trabalho de pesquisa aqui com a gente no mestrado em educação e que é onde instigou a minha vontade de fazer essa pesquisa, né? Agradecer aqui na Univaz o espaço que ela cria para mim, para todos os profissionais do mestrado em educação, de poder fazer aquilo que a gente buscou, que era pesquisa. Então, agradecer naquela ocasião do meu vínculo com a Unicamp, agradecer a pró-reitora, agradecer o presidente da FUVES, o professor Beto e também a professora Andréia, que no momento eles são os nossos superiores, que apoiou a minha saída para fazer essa pesquisa, e agradecer os alunos do mestrado em educação, porque o que nós fazemos aqui o tempo todo é fazer pesquisa, é discutir educação, e isso acaba fomentando em nós, professores, também, isso que a gente é apaixonado por fazer, e agradecer sobretudo, professor, ter sido, além de trabalhar com o senhor, né, o senhor ser meu coordenador, né, um professor da área da história da educação, filosofia, os nossos diálogos com o professor Sanfelice, enquanto meu supervisor dentro da Unicamp, e para poder chegar na elaboração e na apresentação dessa pesquisa. Eu agradeço imensamente. Muito obrigada. Obrigado, professora. Eu sou o professor Dr. José Luiz Sanfelice, coordenador do mestrado em educação da Univaz.